Estamos começando mais uma edição de O Assunto É, falando de políticas públicas, com o economista Gustavo Lisboa, professor doutor em políticas públicas e também é tem mestrado em desenvolvimento regional. A questão da educação é fundamental no desenvolvimento de qualquer país, em qualquer política, até internacional de desenvolvimento. No Brasil, essa política é seguida de que forma? Kleber, primeiro, é um prazer estar aqui, conversar contigo novamente, que é meu amigo de longas datas. Também aqui estar presente nessa TV mais uma vez para contribuir um pouco com essa discussão educacional. Bom, a legislação brasileira que trata da educação ela é ampla e composta de diversos dispositivos, sejam dispositivos definidos em Constituição Federal, seja por meio de leis que regulamentam o funcionamento da educação, definindo ali uma série de competências, né, de prioridades, tanto para a União, quanto para os estados, quanto para os municípios. E todo esse rol de dispositivos faz com que a União seja responsável por determinadas etapas e modalidades de ensino, o estado por outras etapas e modalidades e os municípios também, da mesma forma, responsável por outras modalidades e etapas de ensino. Por exemplo, quando se fala em educação básica, um atendimento prioritário é dado pelo município no que diz respeito à educação infantil, dividida em creches e pré-escolas, com crianças até 5 anos, e depois no Fundamental 1 e no Fundamental 2, que são os 9 anos, né, do ciclo básico fundamental. O Estado, por sua vez, já atende as universidades e também o ensino profissionalizante em diversas partes do país, e tem repassado, né, ao longo de todo o período em que a gente tem da LDB para cá, da Lei de Diretrizes e Bases de 96 para cá, repassado suas escolas de ensino fundamental 2 para os municípios. E de maneira que a União ela fica responsável também por suas universidades federais e pelos diversos institutos federais espalhados pelo país. Para dar corpo a toda essa discussão e dar funcionalidade a tudo isso, nós temos um outro escopo, que é o escopo de leis de financiamento. Então, por exemplo, quando se fala em educação básica, que se refere à educação infantil e ao ensino fundamental, a gente tem, por exemplo, a principal política de financiamento, que é o Fundeb. Mas não só ele. Existem outras formas de financiamento, como o Salário Educação e diversos outros programas que são complementares, que você pode conseguir recursos por meio de projetos junto ao governo federal, seja por CIMEC, seja por SICOM, para a construção de escolas, dentre outras coisas. Então, grosso modo, essa perspectiva, né, de prioridades, de definições para os entes federativos, para os estados, para a União, isso tem sido observado em larga escala. A gente não tem no Brasil mais, sob hipótese alguma, municípios que ofertam universidade, né? Nós não temos também, isso no grosso modo, nós não temos também municípios que ofertam ensino médio, que era muito comum no passado, né? No passado a gente tinha, por exemplo, cursos de magistério que eram ofertados ainda por municípios. Isso tudo foi repassado para o Estado e os municípios passaram a desenvolver atividades que são inerentes a eles mesmos a partir desses dispositivos da Constituição e da LDB, sobretudo. Agora, esses recursos são suficientes ou são insuficientes para a educação? Porque parece que o município gasta 25% em educação e o Estado parece 10%, né? Não, o que ocorre hoje é o seguinte, a própria Constituição define isso, lá na LDB você já tem isso de forma mais específica, que é o seguinte: o mínimo constitucional de gasto obrigatório com a educação nos municípios é de 25%. Nos estados é a mesma coisa. E na União, 18%. Muitas vezes a União não cumpre isso, porque desvincula recursos da União com a famosa DRU, né? Mas os estados e municípios, salvo uma exceção aqui, outra acolá, a maioria deles cumpre isso. Aí você me pergunta, bom, isso é suficiente para explicar basicamente os processos de financiamento e de manutenção e desenvolvimento do ensino nos municípios? Aí eu vou te responder com um dado hoje. Eu acabei de fazer uma pesquisa agora com uma orientanda minha do mestrado, da especialização aqui em Planejamento de Cidades, da Universidade, da UESC, e nós constatamos que dos 41 municípios aqui da nossa micro-região, Ilhéus, Itabuna e todos eles,
nós encontramos que, basicamente, os recursos do principal recurso de financiamento, que é o Fundeb, sequer paga a folha bruta com os profissionais da educação. Então, estou dizendo que um recurso que deveria ser para a manutenção de todo o desenvolvimento, né, de, por exemplo, efetuar os pagamentos necessários para a reforma das escolas, para o transporte escolar, para o material didático, a merenda está fora em um outro recurso. Mas todos esses recursos necessários à manutenção e desenvolvimento do ensino estão sendo gastos basicamente com salários de profissionais. Itabuna, por exemplo, ultrapassa facilmente 100% de Fundeb com folha de pessoal. Somente com folha de pessoal. E o município também não tem de botar uma contrapartida dele nesse investimento? Então vamos lá. Fundeb não é recurso federal especificamente. Fundeb é recurso do município. Refere-se a 20% das receitas corrente líquida dos municípios. Mas, pela lei que instituiu todo o financiamento da educação, todos aqueles municípios que não conseguem, em um dado ano, atingir o limite mínimo de valor aluno-ano, há uma complementação da União para você chegar ao piso referente ao valor aluno-ano para que a União contribua com esses estados. São 9 estados da federação que recebem recursos, inclusive a Bahia é um deles, porque nunca consegue, com os valores de orçamento, fechar o valor aluno-ano mínimo estabelecido. Então a União complementa. As pessoas às vezes pensam, de forma muito comum, que recurso de Fundeb é recurso da União, recurso federal, é recurso que vem de fora. Não é verdade. 20%, que é o que refere-se ao recurso geral das receitas correntes líquidas, é Fundeb municipal. Na concessão da medalha de Firmino Alves essa semana, o prefeito fez um discurso e falou até no problema de o município estar falido. O município está falido, tem essa dificuldade econômica e tem dificuldades de investir também em educação? Bom, eu posso responder pela parte educacional. Né? E, sob o ponto de vista educacional, é líquido e certo, independente das glosas de recursos que o TCM possa encontrar no geral da educação, que hoje, nas condições atuais em que se encontra a folha da prefeitura, eu posso dizer isso com uma certa propriedade, porque vivi um pouco isso e ainda conheço como é que isso funciona, e não só Itabuna, faço também análise de outros municípios por aí afora. Apenas os 25% de recursos da educação, somente eles, além do Fundeb, é o que pode fazer com que a folha seja paga. Então, se o município quiser fazer qualquer investimento, como reforma de escola, construção de escola, transporte, etc., ele tem que complementar esse recurso. Às vezes, e é muito comum também isso acontecer, quando os TCMs apresentam os gastos educacionais, apresentam gastos educacionais de alguns municípios abaixo do valor dos 25%. Isso é comum porque, por vezes, um dos principais recursos de pagamento na folha, que é o INSS, não é realizado por dentro da conta do Fundeb. Ele tem que passar por dentro da conta de educação, do fundo municipal, para ser contabilizado. Então, como esse recurso é bastante significativo em termos gerais e ele é excluído da conta, fica parecendo que você está gastando menos em educação. E isso não é verdadeiro. Então, se a gente fosse fazer uma análise, no geral, do que preconiza, por exemplo, o Plano Municipal de Educação, que eu participei da sua elaboração, que diz lá, 30% de recursos em educação é o que o município deve gastar. Né? Se a gente ainda considerar que nós temos hoje pouca autonomia no que diz respeito à negociação salarial, né? Não se tem tanta autonomia em termos de Brasil, exceto nos municípios muito ricos, né? Municípios que têm condição de pagar mais, etc. Se a gente considerar tudo isso, eu posso dizer que o recurso estabelecido hoje é insuficiente. Bem, estamos terminando o primeiro bloco de O Assunto É. Estamos começando o segundo bloco de O Assunto É, falando de políticas públicas com o professor doutor Gustavo Lisboa, da Universidade Estadual de Santa Cruz. Bem, nós estamos falando de educação e recursos para a educação que são insuficientes. Mas o problema da educação é que nós nunca tivemos tantos doutores, tantos professores com mestrado e tudo, e nunca tivemos uma crise como a da educação brasileira, que inclusive se reflete na militarização das escolas como tentativa de atenuar o relacionamento tumultuado hoje entre alunos e professores. Qual é o fundamento dessa crise da educação brasileira?
Bom, vamos lá. Eu acho que nós temos aí uma série de questões dentro da mesma pergunta. A primeira, que me parece bem notada agora por toda a sociedade brasileira, é a questão da militarização das escolas, ou das unidades escolares em termos gerais. E aí é bom que a gente diga que existem 3 condições bem diferentes entre essa questão da militarização. A primeira é que escola militar é a escola que é gerida pelo Exército Brasileiro. Sabe quantas escolas nós temos no Brasil hoje? Militares? 13. Só. Não é? Uma que foi criada, inclusive, na Proclamação da República, é a do Rio de Janeiro. Depois nós temos os colégios da Polícia Militar. E aí vários estados têm diversos colégios da Polícia Militar. Hoje no Brasil nós temos mais de 100 colégios da Polícia Militar espalhados pelos estados brasileiros. E mais especificamente, aqui em Itabuna nós temos um, né, e sabemos quais são as condições, são bons colégios, etc. E nós temos agora um decreto presidencial, né, que foi estabelecido recentemente, no início desse ano, que criou dentro da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação uma subsecretaria de fomento a escolas cívico-militares, que basicamente a gente não tem a noção de como é que vão funcionar especificamente, porque não existe ainda uma proposta formulada, a política ainda não foi devidamente desenhada, nós não sabemos ainda como é que será. Mas presume-se que ocorrerá, sob o ponto de vista didático, pedagógico e administrativo, algo que ocorre em Goiás, por exemplo. Goiás tem uma quantidade já de escolas militarizadas, né, que diz respeito a você ter tanto pessoal civil quanto pessoal militar trabalhando na mesma unidade, algo em torno de 60, mais ou menos por lá, em torno disso. É o estado que mais tem escolas. A Bahia é o terceiro estado que mais tem escolas militares nesse sentido, né? Então essa política, esse desenho de política deve ser algo em torno do que já acontece lá por Goiás. Nós não podemos acertar que seja assim e tal. Mas aí vem a grande questão. Você me diz, bom, mas o que é que acontece com as escolas militares e por que todo mundo pede uma escola militar, em função do quê, em função dessa indisciplina, etc. E aí vamos fazer uma pequena análise sobre isso. As escolas militares são escolas que estão situadas, né, em bairros de fácil acesso, são escolas que possuem estruturas físicas muito boas, que possuem uma formação específica para os professores, e que tem consigo o apoio da própria polícia, Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, etc, etc, etc. E que, em muitos casos, faz seleção de entrada dos seus estudantes. Então, se a gente pegar os resultados de IDEB, que é uma das principais, ou um dos principais indicadores que eu tenho severas críticas a ele, minha tese, inclusive, faz críticas a ele. As escolas militares estão lá em cima, junto das escolas As escolas militares vão estar com também bons resultados, etc, etc. E o que fazem as escolas militares? Exatamente o que muitas escolas públicas, a exemplo de Sobral, né, que não tem militarização, já faz desde os anos 2000, que é uma discussão integral e integrada da escola, com a sociedade, com os pais, né, com os seus responsáveis, etc. Então, esse modelo da militarização, ele é muito além, ou aquém dos olhos, né, quando a gente fala assim, de uma discussão apenas de disciplina. Não se trata apenas de ter uma questão de disciplina, trata-se de você ter uma seleção também, trata-se de você ter uma boa estrutura física, uma excelente estrutura física, né, e você ter uma boa formação, né, para professores. Tem suas críticas, aí eu também as faço, existem algumas críticas importantes do ponto de vista da expressão individual, do comportamento de cada jovem que está ali sendo atendido, etc. Mas a gente não pode negar que, sob o ponto de vista cognitivo, elas apresentam bons resultados. Então isso é uma verdade que se apresenta nos indicadores de desempenho estudantil. Qual a metodologia que o senhor defenderia para a educação brasileira, para que o Brasil alcance um patamar de desenvolvimento em que o aluno tem um bom desempenho em português, um bom desempenho de aprendizado de matemática e no aprendizado geral, no seu desempenho de aprendizado, ele tem uma boa eficiência e também conseguir espaço no mercado de trabalho futuro, porque hoje o mercado de trabalho não é de emprego, é do cara ter acessibilidade ao mercado? É uma boa pergunta. Eu tenho feito avaliação de política pública educacional já há algum tempo. Em 2009 e em 2010, tive a oportunidade de criar um índice chamado IEP, Índice de Eficiência da Escola Pública,
em Itabuna. E consegui rodar algumas variáveis e cheguei a alguns resultados. Depois fiz uma tese de doutorado, e essa tese foi aplicada no município de Una, onde também tive a oportunidade de fazer uma análise multivariada. E agora estou novamente fazendo um trabalho. O professor Vitor Fábio me chamou em Canavieiras, né? Ele é secretário hoje lá, o prefeito ficou sensível, o doutor Almeida ficou sensível ao projeto, para a gente construir um processo de avaliação, porque o que é que ele queria? Ele queria diagnosticar quais seriam, né, as causalidades que dificultavam a aprendizagem. E nessa caminhada que eu tenho, né, ao longo desses últimos anos, eu posso lhe garantir algumas coisas. A primeira dessas coisas é a seguinte: não há uma boa escolaridade, uma boa repercussão cognitiva no futuro, se a gente não investir em educação infantil. É a base. Essa é certamente uma das principais ações a serem feitas. Não à toa, o governo passado, da presidente Dilma e depois o Temer também, na continuidade apenas do governo, disse que iria fazer várias creches no Brasil. Acho que 6 mil creches, ou 5 mil creches. Milhares de creches, eu me lembro. Mas o projeto foi completamente equivocado. E aí a gente não tem tempo aqui para discutir isso. O projeto foi completamente equivocado. De maneira que a gente deixou aqui aprovado, em 2012, eu era secretário, nós deixamos aprovadas 7 creches aqui. Então teríamos condição de ampliar a oferta de educação infantil. Conseguimos construir uma dessas creches, né, no bairro Jorge Amado, e conseguimos também, com recursos do Banco Mundial, uma outra, né, no antigo bairro da Bananeira, onde nós também colocamos uma creche lá. Então, eu acho que esse primeiro aspecto, básico, é preciso colocar a criança pequena na escola. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, é preciso pensar na formação do professor. Em todas as avaliações que nós tivemos, a formação do professor certamente foi a variável mais importante para português e matemática, por exemplo, do que qualquer outra. Melhor até do que a estrutura da escola, melhor até do que a merenda escolar, melhor até do que qualquer outra circunstância. Então, educação infantil, formação de professores. Essas duas variáveis, na minha opinião, são extremamente importantes. Não que as outras não sejam. A valorização da carreira docente para atrair profissionais cada vez melhores, absolutamente necessário. Ampliar a carga horária do estudante na escola, oferecendo contraturno de atividades e não uma coisa desvinculada, como foi o Mais Educação, um programa que foi criado ainda nos governos passados, para ampliar a carga horária. Mas não é isso que eu estou falando. Estou falando de uma educação efetivamente integral dentro da escola, com procedimentos adequados, pedagógicos e administrativos que mantenham aquela criança, aquele adolescente, né, aquele indivíduo ali por muito mais tempo, aprendendo, para além das questões ligadas apenas ao cognitivo, ao português e matemática, as outras atividades artísticas, culturais e todas as coisas que são necessárias. Existem outras coisas, mas eu sei que eu tenho pouco tempo aqui para poder falar sobre isso. Estamos terminando o segundo bloco de O Assunto falando de políticas públicas com o professor Gustavo Lisboa, da Universidade Estadual de Santa Cruz. Estamos começando o terceiro bloco de O Assunto falando de políticas públicas com o professor doutor Gustavo Lisboa, da UESC. Bem, nós estamos falando de metodologia. A questão da avaliação dos alunos das escolas. O que é que seria ideal para se ter um aprendizado de qualidade e uma avaliação também adequada? Porque só a nota não dá para saber se o aluno aprendeu ou não. Perfeito. Quando a gente fala em metodologia de avaliação de política pública, nós estamos no âmbito de alguns procedimentos desenvolvidos nos Estados Unidos e na Europa que tentam avaliar resultados de política pública. Então, por exemplo, eu posso ter alguns programas e projetos sendo avaliados por meio de metodologias para indicar o seu impacto. Eu posso ter metodologias de avaliação diretamente sobre processos, para saber se os processos educacionais estão sendo de forma adequada e, portanto, gerarão bons resultados lá na frente. Então, existem várias metodologias para tentar encontrar alguma solução para isso. Dentre essas metodologias, existem algumas alternativas, como, por exemplo, análises fatoriais e análises multivariadas. O que nós estamos fazendo, por exemplo, em Canavieiras agora é uma análise multivariada entre várias dimensões da escola. Então, estamos avaliando o aluno, mas não apenas o aluno. Estamos com questionário para professor,
para gestor escolar, para pai de aluno, para a própria equipe gestora, para o coordenador pedagógico. Então, a ideia é que os resultados desta avaliação cheguem até o gestor, né, com determinada causalidade de impacto, quem impacta o quê e por quê, por que um aluno aprende mais, por que uma escola consegue empreender melhores resultados e outras não, dentro de uma mesma realidade, e acabar com essa história de ranqueamento de escolas, que é uma coisa que, na nossa opinião, não acrescenta. Eu acho que a escola ela tem que saber quais são suas principais debilidades e trabalhar essas debilidades. E avançar nessas debilidades com o apoio da secretaria, com o apoio do Estado, com o apoio da União, obviamente, você tem condição de fazer isso. Só que isso só não é suficiente, porque aqui você consegue identificar muitas questões que se referem ao resultado cognitivo, a nota, etc. Aí tem uma turma de pesquisadores, né? Dentre eles o Daniel Santos, o Paz de Barros, etc., que desenvolveu, com base no Big Five, né, da psicologia e tal, algumas dimensões de análise que compreenderam, com base também em estudos americanos, etc., que o desenvolvimento desse sujeito que você cita, como é que eu faço para desenvolver o sujeito, como é que eu faço para melhorar esse sujeito, ele tem explicado, sob o ponto de vista do seu desenvolvimento, algo em torno de 49% cognitivo. O resto de toda a explicação de desenvolvimento do sujeito não está no cognitivo especificamente, mas em avaliações que ultrapassam as discussões cognitivas e vão até as questões socioafetivas. Então eles desenvolveram, por exemplo, dimensões a respeito da extroversão, que é a relação que o indivíduo tem, que o aluno tem, sobretudo na primeira infância, com seus colegas. Não é? E aí, como da abertura ao novo, da abertura ao novo, que é a possibilidade que aquele aluno tem de ser criativo, de inovar, de modificar, de empreender. E essa tecnologia está disponível. O Instituto Ayrton Senna, inclusive, disponibiliza lá um documento, é recente, né, é contemporâneo, que mostra como que eles chegaram a determinados resultados fazendo uma aplicação em diversas escolas no Brasil. E chegaram a boas práticas relativas à discussão educacional, sobretudo sua qualidade, porque esse é o grande problema da educação, não é o acesso no Fundamental 1, nem o 2, nem o acesso no ensino médio, mas é basicamente a qualidade do ensino em todas as suas etapas, né? A gente só não tem acesso ainda, somos deficitários, fortemente deficitários ainda, na educação infantil. Então, creche é ainda insuficiente, pré-escola também é ainda insuficiente em nível de Brasil. Mas todas as outras nós temos acesso. O nosso problema é qualidade. E quais seriam as sugestões? Porque também parece que está diminuindo o número de alunos nos cursos médios e superiores, em função da mudança do perfil da população. Sim. Primeiro, quando você abriu o bloco, você falou o seguinte: nós temos aí uma quantidade de doutores, de mestres, etc., que estão sendo formados ou estão sendo formados. Boa parte dessa turma não está na educação básica. Se a gente pegar os municípios circunvizinhos a Itabuna e a gente procurar mestres, né, no 100% de professores, a gente praticamente não encontra. Doutores, a gente praticamente não encontra. Tem nos grandes centros, Itabuna, Ilhéus, tal, onde está... Mesmo Itabuna e Ilhéus. Mesmo Itabuna e Ilhéus. Vamos ver, por exemplo, quantos mestres nós temos numa rede de Itabuna que tem 1.400 professores. É mínimo. Mesmo em Itabuna e Ilhéus, que são regiões mais centrais, são polos de educação, etc., nós ainda não temos. E isso também, por si só, não representaria, no meu modo de ver, qualidade educacional, especificamente. Porque tudo depende da prática que esse profissional vai ter em sua sala de aula. Então, uma das questões que nós levantamos nessas avaliações todas que eu tenho ao longo desse tempo é que a prática docente é muito mais importante do que a titulação docente. Por vezes, mestres fazem pesquisas em áreas muito específicas. Então, eu quero fazer um estudo, né, sobre alfabetização. E algo sobre alfabetização extremamente específico é analisado e é pesquisado. E muitas outras vezes, esse próprio mestre, ao voltar para a sua rede, né, por muitas vezes, ele não está numa função que poderia ser utilizada da melhor forma possível no desenvolvimento educacional. Ele vai para outro canto, ele quer uma coordenação em outro lugar, vai para uma gestão, deixar a sala de aula, vai para uma outra coisa e a gente perde um pouco dessa qualidade, né, na ponta, que efetivamente é a qualidade da sala de aula. Né? Então, acho que isso precisa ser percebido também pelas redes e pelos sistemas
de educação. Então, eu acho que, embora a gente tenha uma quantidade maior de mestres, maior de doutores, nós não temos, sobretudo nos municípios menores, né, e tal, um percentual bastante grande, ou extremamente relativo nas redes e nos sistemas de educação. E que sugestões o senhor tem para a educação brasileira, para ela pontuar e seguir uma rota diferente da que está seguindo até agora? Primeira coisa, a gente precisa ter um projeto educacional. Não é? Então, nós acabamos de aprovar agora as bases do currículo nacional. Acabamos de aprovar a reforma do ensino médio. São instrumentos importantes, né, que precisam de acompanhamento, etc. Mas, se eu tivesse que dar uma sugestão básica para qualquer tipo de sistema, não existe uma fórmula pronta para o desenvolvimento. A gente poderia ter uma fórmula como Singapura. Singapura tem 5.600.000 habitantes aproximadamente, acho que é em torno disso. Não chega a 6 milhões, com certeza. Ou seja, 2,6%, no máximo 3% da população brasileira. Singapura encontrou um caminho que a fez chegar ao topo do PISA, que é o principal programa de avaliação de estudantes, internacionalmente falando, que nós conhecemos, né? E quando nós chegamos lá no topo, nós vimos Singapura lá em cima, a gente está em 66º, 65º, aos dados de 2015, né? O novo PISA vai ser divulgado agora em 2019, mas esse resultado mostra Singapura que escolheu, por exemplo, um sistema educacional extremamente competitivo. Então, estudantes, por exemplo, de Singapura, e eu não estou defendendo tese nenhuma, eu estou apenas explicando como é que funciona, fazem testes ao final do seu primeiro ciclo de estudos, né? Primeiro, como se fosse o Fundamental 1, o seu ginásio, né? Para que as pessoas possam compreender melhor, fazem testes para saber se vão poder escolher a próxima escola. Isso gera um estresse, né? Numa criança pequena, numa criança jovem, obviamente em jovens e em adolescentes, isso gera um certo estresse, mas tem feito resultado cognitivo. Todos os resultados de leitura, de matemática e de ciência, Singapura é melhor. Então, resta-nos saber se o nosso plano de educação valorizará as questões cognitivas e deixará, muitas vezes, de lado as questões socioafetivas, né? Socioemotivas ou afetivas, como agora anda se falando um pouco, ou se a gente vai fazer um pouco de cada coisa. E a minha sugestão, se eu tivesse que dar também, para cada secretário de educação, faça uma avaliação local. Porque você tem uma realidade distinta, muitas vezes, de outros municípios. Você tem uma realidade distinta de outras regiões. Isso é importante que a gente identifique. Um bom diagnóstico gera uma boa implementação de política. O ciclo da política é assim. Eu preciso ter uma agenda definida, clara, eu preciso ter, após a agenda, uma formulação adequada de política pública, né? E a partir da formulação adequada de política, implementar essa política, né? Executar essa política. E formar esse ciclo de avaliação o tempo inteiro, que se retroalimenta numa tentativa de ampliar, basicamente, os resultados da educação, que não são apenas os cognitivos, repito, mas existem questões além das questões cognitivas que também precisam ser levadas em consideração. Estamos encerrando o Assunto com o professor Gustavo Lisboa. Muito obrigado a quem agradecemos.